Irmãos, vamos orar nesse instante, pedir a Deus graça sobre nossas vidas e pedir ao Senhor que agora nos comunique a sua palavra. Isso é importante para que a nossa alma esteja alimentada e cuidada pelo Senhor. Oremos. Pai Santo e amado, nós te agradecemos, oramos a Ti, Senhor, com o coração grato pelos muitos benefícios que o Senhor tem nos feito. Apresentamos diante de Ti a vida de Alana, que o Senhor tenha misericórdia dela e que continue pastoreando o seu coração, ajudando a sua mãe a criar a sua filha na justiça. Pedimos pelo seu pai que o Senhor o salve, o converta, para que juntamente com a sua esposa possam viver para a Tua glória e criar a sua filha no caminho do Senhor. Deus Santo e amado, nós também te pedimos pela Tua igreja, pedimos que o Senhor agora nos dê a Tua palavra, é a forma como o Senhor cuida de nós, alimentando a nossa alma e colocando na nossa alma aquilo que verdadeiramente necessitamos aprender. No nome de Cristo é que oramos agradecidos por este bem que a nós o Senhor quer, oramos em nome de Jesus, amém. Irmãos, vamos tomar assento. Veja, uns irmãos podem dizer assim: pastor, eu vi o senhor pregando no livro de Levítico, o senhor começou agora a pregar no livro de Números, pregou no livro de Gênesis, sempre quando o senhor pregava um capítulo inteiro. Assim foi com todo o livro de Levítico, a maior parte do livro de Gênesis, e assim o senhor começou as exposições do livro de Números hoje, o senhor pregou no capítulo inteiro. E vejam só, irmãos, essa decisão de pregar em um trecho da Escritura, ela não depende do pregador. É incrível isso, né? Não é um pregador que diz assim: eu vou pregar do versículo tal a versículo tal. Não depende de mim, não depende de mim. Depende do próprio texto. É a estrutura textual que diz até onde devemos ir. Por exemplo, a estrutura textual do livro de Atos, ela não é uma estrutura fácil como é na estrutura do livro de Levítico. No livro de Levítico você tem aquela expressão, né? Falou mais o Senhor a Moisés. E no final você tem assim: Moisés diz assim, esses são os mandamentos que o Senhor deu ao filho de Israel. Então você sabia quando começava o texto e quando terminava. No livro de Atos não é assim. A estrutura do livro de Atos é uma estrutura diferente. Aqui nós temos narrativas, né? E essas narrativas, elas são tratadas aqui, abordadas por blocos de assuntos. Vejam só, nós chamamos esse pedaço de texto de perícope. Então nesse capítulo 1 aqui, nós temos mais de uma perícope. Nós temos 3. Então, como eu já disse para vocês, por exemplo, se nós fôssemos dividir esse capítulo aqui, nós dividiríamos em 3. Iria do verso 1 ao verso de número 14. Aliás, desculpe, irmãos, do verso 1 ao verso número 11, do verso 12 ao verso 14, do verso 15 ao verso 26. Essa é a estrutura natural do livro. Então, por exemplo, um pregador, quando vai pregar aqui no livro de Levítico, no livro de Atos, ele não vai pregar do verso 1 ao verso 26. Se ele fizer isso, vou ter cuidado com a palavra que eu vou dizer aqui, mas ele está estuprando o texto, ele está arrebentando com o texto, ele está indo além do que o texto permite que ele vá. Então veja, se eu pregasse aqui do verso 1 ao verso 26, eu não abordaria em 1 hora, ou um pouco mais de 1 hora, tudo que o texto está dizendo. Além de não fazer isso, eu não habilitaria a sua mente a compreender o que verdadeiramente o texto está ensinando. Então a gente vai ter que pregar de acordo com o fluxo natural do texto. Então vão ter passagens mais longas, onde nós vamos fazer a exposição da palavra de Deus. Por exemplo, aqui eu vou pregar em 11 versos. Na pregação de domingo que vem, eu só vou pregar em 3 versos. Veja a discrepância, né? Hoje eu prego em 11. Domingo que vem eu vou pregar em 3. No outro domingo eu vou sair do verso 15 ao verso 26. Eu vou pregar mais em 11 versos. Então veja. Então, dessa forma, aliás, em 12 versos. Dessa forma, é o fluxo natural do livro de Atos dos Apóstolos. Vai ter domingos vou pregar no longo, ok? Então não estranhe.
posso ler verdadeiro capítulo inteiro. Quando não, eu vou pregar apenas em parte de um capítulo. E há exemplos, por exemplo, lá no livro de Levítico, uma vez, eu preguei em 2 capítulos. Eu saí de um capítulo e fui para o outro, porque o texto me permitia isso. Aqui pode ocorrer também, dentro da estrutura do livro de Atos. Pode ser que eu vá de um capítulo para outro. Se a estrutura textual me permitir que isso aconteça. Então hoje nós estamos literalmente começando as exposições no livro de Atos. Então deixa eu dar algumas informações aqui, coisa que eu falei domingo passado, mas eu vou repetir aqui de forma bem rápida. Primeiramente, o livro de Atos foi escrito por Lucas, o médico amado, né? Que Paulo ressalta lá, por exemplo, você pega o livro de Colossenses capítulo 4, faz uma citação a Lucas como o médico amado. Então é ele que escreve tanto o livro de Atos como o Evangelho, o terceiro Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas. Então é o mesmo autor. Segundo, irmãos, o destinatário da carta é um homem chamado Teófilo. Interessante é que esse nome Teófilo é a junção de 2 palavras gregas. Theos significa Deus, Filós significa amado. Então Lucas está escrevendo para alguém que tem por nome o amado de Deus. Nome bonito, né? Teófilo, é esse o significado desse nome. E a época que Paulo escreve, que Lucas escreve esse texto, ele escreve por volta do ano 63 a 68. E como é que nós sabemos disso? É que por volta do ano 63 a 64, Paulo faz a sua última viagem missionária. Ele fez 4 viagens missionárias. Por volta do ano 63 ao ano 64, Paulo faz a sua última viagem missionária. E interessante, e Paulo vai ser morto por volta do ano 68 e 69 da era cristã. Só que o livro de Atos não traz esse registro da morte de Paulo. Então, o máximo de tempo que esse livro percorreu foi entre o ano 63 e o ano 68. Então, é mais ou menos nesse período que se deu a escrita finalizatória deste livro, 63 a 68, certo? Então, é mais basicamente nessa data. E aqui, Paulo vai trazer, Lucas vai trazer a nós informações imprescindíveis. Por exemplo, se nós fôssemos dar um título à mensagem de hoje, nós poderíamos titulá-la de As Bases Históricas ou os Fundamentos Históricos da Fé Cristã. Em que se dão os fundamentos da nossa fé? Então eu gostaria que você experimentasse comigo a mensagem de Atos. Então abra sua Bíblia aí, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, e nós vamos ler aqui os textos do verso 1 ao verso 11. A primeira parte do texto é um ato introdutório, irmãos. É o verso de número 1. Ele é a parte introdutória do texto. A segunda parte do texto é Lucas fazendo registro da doutrina de Cristo. Vai do verso 2 ao verso 5. Veja, do verso 6 ao verso 11 é a terceira parte do texto, né? Que fala claramente como essa doutrina foi vista realmente em prática. Veja, a estrutura que Lucas escreve é muito similar à estrutura que Paulo escreve. Quando eu for falar das epístolas, quando eu for pregar nas epístolas, vocês vão ver que Paulo tinha uma metodologia de escrita que era perfeita. Primeiramente, ele ensinava ao povo o que o povo deveria crer, o que o povo deveria professar. Aí, na segunda parte do livro de Paulo, ele sempre fazia isso. Ele colocava em prática como o povo deveria fazer aquilo que fora antes ensinado. Por exemplo, no livro de Efésios, o livro de Efésios ele tem 6 capítulos. Do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo ensina o que o povo deve crer. Do capítulo 4 ao capítulo 6, Paulo ensina o que o povo deve praticar. Então essa é a metodologia utilizada por Paulo, e essa vai ser a metodologia utilizada aqui nesse pequeno texto por Lucas. Ele ensina para nós as bases da fé cristã,
E na segunda parte da mensagem, verso 6 ao verso número 11, ele vai dizer para nós como nós colocamos em prática essa mensagem da fé cristã. Ok? A parte introdutória é o verso número 1, você está vendo aí, diz assim: fiz o primeiro tratado aqui é o livro de Lucas. Você pode pegar o livro de Lucas, capítulo 1, verso número 4, você vai ver claramente que tem a mesma estrutura. Aí ele diz assim: ó Teófilo, o destinatário do livro de Lucas também, lá o terceiro evangelho, também é o mesmo personagem, Teófilo. Agora ele diz assim: acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. O que é que Lucas está dizendo aqui? Ele diz assim: Teófilo, veja só, o que eu narro para você é tudo aquilo que você precisa saber do que Cristo fez. João usa essas mesmas palavras. Segundo, Teófilo, mas também todo o ensinamento que você precisa saber a partir de Cristo. E aqui nós já tomamos uma grande lição. Veja, que tudo que você precisa saber de Cristo, você tem em mãos na Escritura Sagrada. Obviamente que Cristo fez muitas outras coisas, conforme João diz, que não foram relatadas nos livros. João diz assim: e se nós relatássemos em livros tudo o que Cristo fez, não caberia em todos os livros que os homens produziram. Mas veja, o que nós temos em mão é completamente suficiente para que nós saibamos o que de importante Cristo fez e o que de fato precisamos saber acerca do que Ele ensinou. Sabe como é que nós chamamos isso na doutrina cristã? De todo o conselho de Deus. Todo o conselho de Deus, portanto, é todo o ensinamento de Cristo registrado pelos santos homens que, inspirados pelo Espírito Santo, tomaram nota acerca dos ensinamentos do Senhor. Então essa aqui é a parte introdutória do livro de Atos dos Apóstolos. Agora vamos para os fundamentos da doutrina cristã, verso 2 ao verso número 5. Observe só: até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, a palavra você pode trocar aqui por sofrido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Quais são os fundamentos da doutrina cristã? Observe só, o que Lucas faz aqui é semelhante à narrativa de Moisés. Veja, Moisés disse que quando recebeu as leis do Senhor, ele foi ao monte e de lá desceu. Aí, veja, Moisés diz assim: e o povo não poderia ver a face de Moisés, porque a sua face resplandecia, porque sobre ele repousava o quê? A glória de Deus. Entendam só, irmãos, glória não é um atributo de Deus. Glória não é atributo de Deus. Mas a expressão glória é um resultado da junção de todos os atributos de Deus. O que seriam atributos de Deus? Por exemplo, nós dizemos que Deus é amor, então o amor é um atributo de Deus. Nós dizemos que Deus é justiça, justiça é um atributo de Deus. Nós dizemos que Deus é verdade, isso é um atributo de Deus. Nós chamamos isso de atributos comunicáveis. Aí vem, Deus é santo, Deus é poderoso, não somente poderoso, mas Ele é o completamente poderoso, ou totalmente poderoso. E Deus tem toda a ciência, ou seja, Deus tem todo conhecimento. Veja, esses atributos de Deus, quando reunidos, nós chamamos de a glória de Deus. Agora, percebam só, Moisés, quando desce do Monte Sinai, o seu rosto resplandece, a tal ponto que os homens não podem mirar a face e contemplar o rosto de Moisés, porque Moisés porta consigo o quê? A glória de Deus, e também porta consigo o quê? As leis e os mandamentos do Senhor. Veja só como Lucas está dizendo para Teófilo o que é que acontece com Cristo.
até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo aqui é a própria presença de Deus, que estava com Cristo, aos apóstolos que escolheram. Moisés fez isso com o povo que Deus escolheu. Cristo faz isso com os apóstolos que ele escolheu. Agora veja só: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Veja só, os fundamentos da doutrina cristã. Os apóstolos disseram: o que nós recebemos da parte de Cristo, que estava envolto de quê? Do Espírito Santo. Veja se João não vai confirmar essas palavras. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 1 e verso 3. Veja só, irmãos. João, quando vai pregar o Evangelho à igreja, e aqui no caso a igreja de Éfeso, olha como é que ele dá notícia do Evangelho que ele está pregando. Verso 1 ao verso 3, olha só, irmãos. O que era desde o princípio. Olha, o que era desde o princípio, ele está se referindo a Cristo, o Verbo de Deus, João capítulo 1. O que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, está dizendo assim: nós ouvimos e nós o vemos com os nossos próprios olhos. O que nós temos contemplado, ou seja, contemplamos a sua face, a sua glória. As nossas mãos tocaram, ele assim, e tocaram na palavra da vida. Aí ele assim: porque a vida foi manifestada e nós a vimos, falando de Cristo, e nós testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna. Ele está o tempo inteiro aqui apontando para Cristo, que estava com o Pai e nos foi manifestado. Ou seja, Cristo que estava com Deus e veio até nós. Olha o percurso, é uma descida. Cristo que veio a nós. Paulo fala isso em Efésios, aliás, em Filipenses capítulo 2, verso 6, que Cristo estava com Deus e veio a nós, desceu. Moisés que desce do Monte Sinai e dá ao povo mandamentos do Senhor. Olha só o verso 3: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. Como é que essa comunhão é gerada? E a nossa comunhão é com o Pai, ou seja, com Deus Pai, e com seu Filho, e o Filho é Jesus Cristo. Então veja, João, para pregar o Evangelho à igreja de Éfeso, ele usa das mesmas palavras dita por Lucas a Teófilo. Ou seja, Teófilo, o que nós ouvimos, o que nós anunciamos, ouvimos diretamente de Cristo, ouvimos diretamente de Deus. Eis aqui a grande diferença. Veja, se Teófilo acreditava aqui que a lei entregue por Moisés era uma lei vinda de Deus e era mandamento da parte de Deus, e Moisés era o profeta de Deus, agora observe, Lucas está dizendo assim: se você creu naquilo que Moisés disse, então creia naquilo que Cristo disse também. Veja, se Moisés desceu com a glória, Cristo desce com o Espírito Santo. Se Moisés era o profeta de Deus, aí Lucas diz: Cristo é o próprio Deus. Veja a grande diferença. Ambos desceram em glória. Moisés traz a glória de Deus, Cristo, o Espírito de Deus. Moisés era o profeta do Senhor. Veja, Cristo é o próprio Senhor, Cristo é o próprio Deus. Então veja, não deveria, portanto, haver nenhuma dúvida mais no coração de Teófilo, como não deve haver nenhuma dúvida no coração do crente, porque o que nós temos ouvido e recebido, ouvimos e recebemos diretamente de quem? De Lucas? Não. Dos apóstolos? Sim e não.
mas preferencialmente não. O que nós temos recebido, irmãos, é do próprio Cristo. É isso que João agora confirma na sua epístola. O intento disso, de recebermos palavra do próprio Cristo, que é o próprio Deus, é para que nós tenhamos comunhão com Deus, com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Agora, retorne aí ao livro de Atos, capítulo 1, irmãos. Agora, veja aqui como se dá os fundamentos da doutrina cristã. Crentes creem na palavra, que é a palavra diretamente de Deus. Então, esse é o primeiro fundamento da fé cristã. A palavra que nós temos é a palavra de Deus. Quais são as tratativas para a palavra de Deus? Ela é infalível. Portanto, ela é inerrante. Ela não contém erro. Ela não contém falha. Ela não contém imprecisão. Segundo, ela é suficiente. Se tem uma coisa que um crente precisa da palavra de Deus. Crentes não sobrevivem ausentes da palavra de Deus. Você pode até sobreviver ausente de água e de alimento. Irmão, mas lembre-se, se tem uma coisa que você não pode sobreviver, é ausente da palavra de Deus. Se você se apartar da água e da comida para sempre, certamente seu corpo padece. Mas não significa dizer que sua alma morreu. Mas se você apartar a sua alma da palavra de Deus, a sua alma padece, certamente ela morre. E seu corpo também padece, ele também morre. Essa é a grande diferença. Se tem uma coisa que nos alimenta, que é suficiente a nós, é a palavra do Senhor. Mas veja, ela não é suficiente a nós para rebustecer a nossa alma, mas ela é suficientemente a nós acerca de crença e de confissão de fé. Tudo o que falamos, tudo o que cremos, nós extraímos da palavra do Senhor. Ou seja, nós não precisamos de um livro à parte deste. Nós não precisamos de um outro manual. Veja, louco é a igreja e louco é o pastor que se permite pregar em um outro texto, que senão a palavra do Senhor. Você já imaginou um pregador subir no púlpito da igreja cristã, da igreja reformada, e abrir um outro texto que não seja a palavra de Deus para pregar para o povo? Ainda que seja um manual de teologia dos mais precisos, ainda que seja a confissão de fé que nós cremos, a confissão de fé de Westminster. Abrir aqui, vou pregar agora para vocês a partir da confissão de fé de Westminster. Nós não precisamos da Escritura. Isso é um erro gravíssimo, irmãos. Veja, porque a igreja, ela precisa, e ela é completamente suficiente na palavra do Senhor. Então veja, a palavra do Senhor é inerrante, ela é infalível e ela é também suficiente. Agora, você às vezes deve se preocupar com a feira que você faz. Você diz assim: por quanto tempo vai demorar a minha feira? Geralmente as pessoas fazem feira por um mês, né? Algumas semanas, 2 semanas. Há quem faça por 1 semana e na semana seguinte faça a feira novamente. Aí você olha para a sua dispensa e diz assim: a feira que eu tenho na minha dispensa, ela vai durar 1 semana, vai durar alguns dias, vai durar 1 mês. Qual a durabilidade da palavra de Deus? A palavra de Deus, ela é eterna, ela perdura para sempre. Quanto mais você experimenta dela, mais ela brota. Quanto mais você se debruça sobre ela, mais ela é confortável. Quanto mais dela você se alimenta, mais ela te dá ingredientes, elementos que rebustecem, que alimentam e que suprem as necessidades de sua alma. Veja, a palavra de Deus, ela é eterna. Ela tem uma característica, veja, dia após dia ela se torna renovada. Tu vê, ela não é ultrapassada, ela é sempre atual. Ela não ficou restrita há 2000 anos atrás, quando o último livro, o livro de Apocalipse, foi escrito. Veja, desde aquele dia até agora, ela é sempre viva, ela é atual.
Veja, não são os crentes que guardam a palavra de Deus, mas dentro dos rudimentos da fé cristã, é a palavra de Deus que tem nos guardado. Ora, irmãos, e deixa eu lhes dizer, todas as vezes que a igreja deixou de lado a palavra do Senhor, veja, ela caiu numa evidente maldição. Tem se criado uma tradição de que dentro da igreja cristã, não necessariamente a palavra de Deus deva ser anunciada. Um pregador inglês, o seu nome era Charles Spurgeon, ele conhecendo a realidade da sua época, século XVIII, ele disse, por exemplo, que muitos cristãos já na sua época, motivados por uma nova filosofia chamada de iluminista, que vinha dominando toda a Europa, que contaminou toda a Europa, fez com que os homens abandonassem a palavra de Deus, porque eles já acreditavam que Deus não era mais o centro de todas as coisas, mas o homem era o centro de todas as coisas. Spurgeon diz que muitos crentes, por terem abraçado essa filosofia de vida, tinham abandonado a palavra de Deus, de tal maneira que suas Bíblias já estavam completamente empoeiradas. E Spurgeon diz que eles poderiam pegar suas Bíblias de capa preta e com o dedo escrever na capa da Bíblia: estou condenado, ou condenação. Spurgeon dizia isso para mostrar que todas as vezes que a igreja se apartou do Evangelho, não teve outro caminho para ela a não ser o cativeiro. Seja o cativeiro, aqueles que os homens estavam escravizados, seja o cativeiro do mundo. Por abandonarem os preceitos de Deus, o povo de Israel esteve no cativeiro do mundo, 400 longos anos no Egito. Por quebrarem os mandamentos do Senhor, estiveram durante 70 longos anos no cativeiro babilônico, literalmente agora escravizados. Por volta do século 3 e século 4, a igreja novamente voltou a abandonar a palavra de Deus, e durante 1100 anos, até o fim da Idade Média, a igreja viveu no obscurantismo. Começou-se a crer em crenças que não tinham respaldo na palavra do Senhor. A adoração não deixou apenas de ser uma adoração a Deus, agora foi uma adoração compartilhada. Outros santos recebiam também culto, como se eles próprios fossem Deus. Isso é um resultado do apartado do coração da igreja da palavra do Senhor. Veja, a salvação se tornou algo que o homem poderia conquistar. Então se via no meio da igreja a prática de indulgências. Homens que poderiam, com suas obras, comprar, inclusive, a salvação. Tem uma história muito famosa, não deixa de ser hilária, como também não deixa de ser triste. Lutero diz que quando ele vinha saindo de um culto, em pleno dia do Senhor, e quando ele faz a dobra em uma das ruas, encontra um dos seus paroquianos, jogado à calçada, completamente embriagado, em pleno dia do Senhor. Então ele indaga aquele paroquiano e diz assim: você não é um cristão, você não devia estar na igreja, hoje é o dia do Senhor, você deveria estar lá assistindo a prédica, a pregação da palavra do Senhor. O paroquiano vai, pega a sua jaqueta, faixa de lado, puxa dela um pergaminho e mostra para Lutero, e lá no pergaminho estava escrito: porque aquele homem tinha doado uma certa quantidade de dinheiro para a igreja tinha lhe concedido um indulto de perdão por resto da sua vida. Ou seja, independentemente de como ele vivesse, ele teria perdão por resto da vida. Pagou, recebeu perdão. Imagine se isso fosse possível, se a gente pudesse pagar pelos nossos pecados para que recebesse o perdão, e quando morresse, nem pelo purgatório passasse, já fosse encomendado diretamente com a alma para o céu. O Lutero pega aquele documento daquele homem e rasga aquela bula e faz um manifesto contra a posição contrária da igreja, resultado de estarem apartados de Deus,
resultado de estarem apartados de Deus. O homem começou a crer que com seus atos ele poderia mudar as decisões do Senhor, que com seus atos ele poderia receber e alcançar perdão divino. Imagine se a gente pudesse praticar alguma coisa que conseguisse o perdão divino. Claro, obviamente que isso jamais poderia acontecer, porque nós nunca que poderíamos pagar pelos nossos pecados. Então, uma das premissas, um dos fundamentos básicos da igreja é tomarmos a palavra do Senhor literalmente como palavra de Deus. Continuando, irmãos, aqui no livro de Atos, vejam só, verso de número 3 diz assim: aos quais também depois de ter padecido, a palavra aqui é sofrido até a morte, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles aqui são os apóstolos, por espaço de 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então veja, a segunda base da crença cristã é que nós acreditamos na morte e ressurreição de Cristo. Em outras palavras, o nosso Deus é um Deus vivo. É um Deus vivo. E o primeiro fundamento disso, irmãos, é por isso que nós não podemos fazer imagem nenhuma desse Deus, porque Ele é um Deus vivo. Ele não é um Deus morto. É por isso que nós não podemos esculpir a imagem desse Deus, porque Ele é vivo, Ele é soberano. E Ele sendo vivo e soberano, Ele a nada pode ser comparado. Perceba, quando você faz a imagem de um Deus, você está comparando aquele Deus a alguma coisa. É por isso que você esculpiu uma imagem. Sendo o nosso Deus soberano e portanto vivo, Ele absolutamente nada pode ser comparado, porque Ele é superior a todas as coisas. Por exemplo, nós não poderíamos fazer um sol e dizer assim: o sol é grande, é vistoso, é belo, é poderoso e portanto Ele é o nosso Deus. Bem, Deus é superior ao sol, Ele é criador do sol. Então Ele não pode ser comparado com o sol. Aliás, Ele não pode ser comparado com coisa criada alguma. É por isso que Ele não pode ser esculpido, porque a premissa que repousa aqui: Ele é soberano, Ele ressuscitou, e se ressuscitou, Ele é vivo. O nosso Deus está vivo. Nós não servimos a um Deus inerte, nós servimos a um Deus operante, de tal maneira, irmãos, que a Escritura vai nos ensinar aqui no capítulo 7 do livro de Atos, ainda eu vou pregar sobre isso, que Ele é um Deus que intercede pelo seu povo. Ele é um Deus que intercede pelo seu povo. Veja só, abra sua Bíblia aí no livro de Atos, capítulo 7, irmãos. Atente só, nós temos aqui no capítulo 7 o apedrejamento de Estevão, uma história muito conhecida nossa, por ser um pregador fiel da palavra de Deus. Então ele foi literalmente apedrejado. Veja, e veja, nesse apedrejamento em que ele sofre, observe literalmente o que é que ele vê. Veja, quando ele está sendo apedrejado e quando ele reporta os seus olhos aos céus, o texto diz: e ele viu ao Senhor à destra de Deus. Observe só, verso número 54, diz assim: ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações, rangiam os dentes contra ele. Ele aqui é Estevão, porque havia pregado a palavra do Senhor. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse Estevão: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, reportando-se a Cristo, que está em pé à mão direita de Deus. Nós teremos em seguida que Estevão será levado à morte, e essa morte vai ser atribuída a Paulo. Veja, Cristo à direita de Deus. O que Cristo faz à direita de Deus? Abra a Escritura Sagrada aí no livro de 1 Timóteo, irmãos.
1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Veja Paulo dizendo o que é que Cristo faz à direita de Deus. Ele diz assim, porque há um só Deus e um só mediador. Mediador é aquele que intercede, aquele que roga, aquele que clama por alguém entre Deus e os homens. Ele diz quem é o mediador: Jesus Cristo, homem. Pelo que Cristo roga a Deus. Do que Cristo roga a Deus? Abra sua Bíblia agora, no livro de 1 João, capítulo 2. Vamos descobrir pelo que Cristo roga a Deus. Veja, se Ele é um Deus vivo, pelo que Ele intercede por nós? 1 João capítulo 2 diz assim, a partir do verso 1: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado, um mediador para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo, ou seja, de todo o povo dele. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Veja, a crença que nós temos agora é que nós temos a palavra e nós temos Cristo, um Deus vivo. Então, essas são as bases da fé cristã: a palavra de Deus e Cristo como nosso Deus vivo. Volto lá agora para o livro de Atos. Veja, verso 4: E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Mas que promessa seria essa? Está no verso 5: Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então a pergunta seria: quem é que tem a palavra? Quem é que tem a Cristo como Deus vivo? Obviamente você pode responder pelo verso número 5: aqueles que são batizados com o Espírito Santo. Alguns crentes podem dizer: pastor, como é que eu faço para ser batizado com o Espírito Santo? Veja, a palavra que é usada aqui como batismo com o Espírito Santo, aquele homem que recebe o Espírito, ou a revelação de Deus. A imagem aqui é como se fosse um vaso que era cheio de óleo, a tal ponto que esse óleo transborda. É a imagem literalmente aqui da conversão. É aquele homem que recebe o Espírito do Deus vivo, que tem a sua vida completamente mudada, e agora já não mais vive para si, mas vive para o Senhor. Veja, como é que nós recebemos o Espírito Santo? Como é que nós recebemos esse Espírito Santo? No capítulo 2 aqui do livro de Atos, Pedro ensina aos homens como esses homens podem receber o Espírito Santo, como é que esses homens podem ser batizados pelo Espírito Santo. Abra sua Bíblia aí em Atos capítulo 2, versos de número 38 e 39. A pregação de Pedro. Pedro ensina aos homens que estão reunidos no cenáculo como eles podem receber o Espírito Santo e serem, portanto, com isso, batizados pelo Espírito Santo. Disse-lhes Pedro, verso 38, arrependei-vos, uma expressão que é usada para convertei-vos, ou seja, conversão, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o quê? O Espírito Santo. Ou seja, vocês de fato serão crentes. Então, um dos fundamentos da crença cristã, da doutrina cristã, é crermos que o homem precisa arrepender-se dos seus pecados. Em outras palavras, o homem precisa converter-se. Que de fato um homem ímpio precisa converter-se. Ele não precisa de uma outra coisa, mas ele precisa de conversão. Veja,
A quem cabe essa conversão? A quem cabe essa conversão? Interessante é que a pregação que está sendo feita aqui por Pedro, ela é feita no cenáculo e somente homens estão presentes. Então alguém pode dizer assim, então somente homens vão se converter? Veja o público que recebe a conversão aqui, verso 39. Porque a promessa, qual é a promessa? Receber o quê? Perdão de pecados e o Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós. Quem é o vós aqui? Os homens que estão ouvindo a pregação de Pedro, a vossos filhos e a todos os que estão longe. Quem era que estava longe deles? Suas mulheres. As mulheres. Quem mais? A tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. A quem mais, irmãos? Até mesmo os escravos, os trabalhadores. Ou seja, todo homem que arrepende-se dos seus pecados, homem e mulher, recebe, portanto, perdão divino, o Espírito Santo e é batizado. A conversão, portanto, é para pecadores. Pecadores é que precisam se converter. E eu não sei se você sabe, você é um pecador. E tem uma coisa que você precisa fazer. Aqui eu acredito que todos sejam convertidos, né? Mas caso não haja, mas você precisa se converter. Para que você tenha a palavra e a palavra de Deus com você. Para que você receba sobre si os ensinamentos de Cristo. Perceba, para que você tenha Cristo como seu Deus vivo, o seu mediador, o seu advogado. Você precisa se converter. Você precisa se converter. Então veja, esse ensinamento agora vai ser colocado em prática. E a prática está entre o verso número 6 e o verso número 11. Veja só como esses homens colocam em prática os ensinamentos de Cristo. Os fundamentos da fé cristã. Aqueles, pois, verso 6, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabelece pelo seu próprio poder. A pergunta é feita o seguinte: Senhor, visto que Israel é o teu povo, o Senhor lhes darás o reino? A resposta é: não compete a você saber disto agora. O que compete a nós saber agora? O que competia àqueles homens saber naquele instante? Verso 8, olha só: recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Domingo último, eu disse que a partir do momento em que nós somos convertidos, a prova maior da nossa conversão, lembram que a imagem que eu figurei aqui para vocês, um vaso sendo cheio de óleo, a tal ponto que o vaso transborda. Aí, o símbolo maior de que nós somos convertidos é que o Espírito Santo, ele sai pelos nossos lábios, em forma de palavra de Deus. O óleo transborda do vaso, a palavra transborda da sua boca, e você fala da palavra de Deus. E o texto até diz a quem você deve falar a palavra de Deus. Veja, o verso de número 5, o verso de número 4, ele diz assim: estando com ele, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém. Jerusalém é literalmente o ponto, o marco inicial de onde recebemos a fé. A nossa Jerusalém é a nossa Salgado de São Félix. É daqui que nós devemos anunciar o Evangelho. É ao seu vizinho, da esquerda, da direita, da frente, por trás. É ele que deve ouvir o Evangelho por você. Ora, você não é crente, você não foi convertido, você não está exalando o Espírito Santo. Então veja, se você é crente convertido que exala o Espírito Santo, então você deve pregar o Evangelho para as pessoas que estão ao seu lado, no seu trabalho, junto da sua casa. As pessoas que você conhece,
que não tem Deus, então você deve levar eles por toda a palavra do Senhor, porque você é crente. Pelo motivo de você ser crente, você deve pregar a palavra de Deus. Veja, como crente, você aqui é um missionário, você não precisa ir para a terra distante, não. Domingo passado eu disse, irmãos, eu admiro por demais a obra dos missionários. Demais. Homens que saem para pregar o evangelho em terras longínquas, para pessoas que odeiam a palavra do Senhor, que nem sequer conhecem, por isso odeiam, nem temem a Deus, servem a deuses pagãos, e eles saem do conforto dos seus lares para pegar a palavra. Mas veja, o seu campo missionário primário é a sua casa, é a sua vizinhança, é o pessoal da sua rua, é o pessoal do seu bairro, é o pessoal da sua cidade. Esse é o seu campo missionário. É a eles que você deve pregar o evangelho. Então Cristo está dizendo literalmente para os apóstolos que lhe assistem. Então veja, vocês vão receber o Espírito Santo com poder aqui em Jerusalém. Agora, me sejam pregadores, sejam portanto testemunhas de mim. Verso 9: quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. O que o texto agora está dizendo? Que após Cristo ter dito a eles o que eles deveriam ouvir, o próprio Cristo vai ser levantado aos céus. Que outro fundamento prático nós temos da doutrina cristã? Veja, lembre-se que no verso de número 2, Cristo foi aos céus. No verso de número 9, ele está sendo agora recebido nas nuvens. Um dos fundamentos básicos da fé cristã é que nós cremos que agora o nosso Cristo está exaltado. O nosso Cristo está exaltado. E eu não sei se você sabe, isso tem um resultado extremamente prático para a igreja. E o texto vai nos mostrar isso. Verso 10 e verso 11. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco. Paulo vai dizer na carta aos Tessalonicenses que eram anjos, os quais lhes disseram: homens galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, olha a parte prática aqui, há de vir assim como para o céu vistes ir. Quer saber como é que Cristo vai voltar? Abra sua Bíblia aí no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Paulo está pregando a palavra do Senhor para a igreja que está passando por uma ferrenha perseguição. E Paulo vai consolar esses irmãos que, entre eles, muitos passariam pela perseguição que os levaria para a morte. E no verso 13 em diante ele começa usando essas palavras. Olha só: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. A palavra dormem aqui é que já estão mortos, mas ele não usa a palavra mortos, ele usa a palavra dormem, porque aqueles que estão em Cristo não morrem, mas quando o seu corpo padece, eles simplesmente dormem no Senhor. Para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Quem são os demais aqui que não têm esperança? O mundo. Veja, quando chega para um ímpio e pergunta para ele: você tem certeza da sua salvação? Ele vai dizer assim: então não. Então não. Você tem certeza que você vai morar com Deus? Ele vai dizer assim: não, então não. E ele vai ser provocativo, vai dizer assim: mas ninguém tem. Ninguém tem. Ninguém tem certeza de que vai morar com o Senhor. Veja, o mundo ele não tem esperança alguma. Os cristãos são diferentes. Olha o verso 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem,
Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Veja, o anjo não disse lá em Atos que esse Jesus, da mesma forma que subiu, ele não vai descer? Olha só o que está dizendo no verso 16 agora: que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Qual a implicação do retorno de Cristo? É os que dormem serão ressuscitados. Assim como Cristo ressuscitou, a sua igreja também ressuscitará. Verso 17: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Qual é o fundamento prático da ressurreição e retorno de Cristo? Olha a expressão que Paulo usa aqui: estaremos sempre com o Senhor. Estaremos sempre com o Senhor. Você pode trocar essa palavra aqui por eternidade. Para sempre estaremos com Deus. Isso é prático, irmãos, porque o mundo verá isso. Nós mesmos veremos isso. Por fim, Paulo usa a expressão do verso 18, né? Que mesmo sabendo que a igreja de Tessalônica iria pagar com a própria vida por servirem a Cristo, Paulo diz assim: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, que os mortos hão de ressuscitar e os vivos serão arrebatados. Isso é prático. Isso é prático. Você, como cristão, você deve se firmar nessa esperança, que vivendo agora, você vive com Cristo. Caso você morra agora, você dorme com Cristo, porque um dia você vai ressuscitar com quem? Com Cristo, para viver eternamente com quem? Com Cristo. Isso é prático, irmãos. Deixa eu lhe dizer algo desafiador, depois de expor aqui até o verso 11 do capítulo 1 de Atos. Ouvindo essas palavras de que você vive com Cristo, se morrer, morre com Cristo, e quando ressuscitar, ressuscitará com Cristo, será que você ainda consegue ter medo da morte? Perceba que justamente a morte foi um dos grandes inimigos nossos que foi vencido. Deixa eu mostrar isso para você na palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Verso de número 31 em diante. Diz assim, olha só: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Veja, agora ele vai mostrar para nós adversários que podem vir contra nós. Aí você vai ver se essas coisas podem prevalecer contra. Verso 34: quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, ou a perseguição ou a fome, ou a nudez ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para a morte, para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Veja, então nem a morte pode deter um cristão.
Aí ele continua: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja, se isso é prático, irmãos, tem crentes que temem mais a morte do que a Deus. Se nem a morte pode nos separar de Cristo, tem crentes que temem mais a morte do que a Deus. E o texto está dizendo aqui que a morte já foi vencida. Deixa eu lhe dizer, meu irmão, se você é crente realmente, a não ser que você não seja. Então, se você não é, então desculpe as palavras que eu usei aqui. Mas se você é crente realmente, veja, se você está vivo, você vive com Cristo. Se morre, morre com Cristo. Se ressuscitar, ressuscitar com Cristo para viver eternamente com Cristo. Então perceba, meu irmão, por que você está temendo a morte? Se ela já foi vencida. Um dos fundamentos da fé cristã, portanto, é que estas coisas já tiveram a sua retribuição. A morte não pode mais lhe deter. Ah, pastor, quer dizer que agora que eu estou em Cristo eu não vou morrer? Não estou dizendo isso não. É porque você vai morrer. O problema é que se você morrer, você vai morrer com Cristo. Então não tema a morte. Se Cristo é o melhor local onde nós podemos nos encontrar, por que você não quer ir se encontrar com Ele? Eu não estou também lhe ensinando que você sai daqui, vá se focar, não. Estou dizendo que você não deve temer. Você não deve fazer da morte um adversário vivo e mais forte do que você. A morte já foi vencida. Já foi vencida. Alguém pode dizer assim: não, pastor, o senhor às vezes diz isso é porque o senhor é novo e não tem mais morte. Se você consultar minha esposa, eu sou cheio de comodidades e tenho algumas doenças. Minha irmã, se eu pegasse esse negócio de coronavírus aí, eu estava ferrado. Mas ia ser muito difícil, eu escaparia. Até certa vez cortando o cabelo, meu cabeleireiro olhou para mim e disse assim: poxa, olha, eu fiquei magro, estava só vivo em cima de uma cama. O pessoal que estava do meu lado, todo mundo morreu. Olha, quantas pessoas eu vi chegando no meu leito, lá na sala onde eu estava, gordinho assim como o senhor. De onde escapou um? Veja, eu mesmo sabendo disso, eu nunca deixei de viver a minha vida comum, de forma normal. Se você me perguntar: pastor, o senhor tem medo da morte? Veja, se você me perguntar se eu quero morrer agora, eu vou dizer que não. Se o senhor quer morrer, obviamente que não. Mas se ela vier sobre mim, veja, qual o medo que eu deveria ter? Se eu morrer, eu morro com o meu Senhor e vou me encontrar com Ele. Se eu sei que um dia eu vou ressuscitar com o meu Senhor para sempre viver com Ele. Veja, até mesmo a morte não deve fustigar cristãos. Até mesmo a morte não deve fustigar cristãos. A nossa fé repousa em Cristo, irmãos. E isso deve ser prático. A não ser que você não creia na palavra de Deus. Aí é outra história. A não ser que você não creia na palavra de Deus, portanto não creia no Deus das Escrituras. Aí é outra história. Mas inclusive ela já fora superada, a morte. Portanto, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 11, nós vimos que nós temos a palavra de Deus, que é o nosso instrumento e o nosso guia. Nós temos a Cristo como nosso intercessor. O que precisamos é de conversão, verdadeiramente nos convertermos, porque todas as demais coisas o Senhor nos deu e portanto nos fez sobre elas mais do que vencedores. E isso deve ser vivenciado e vivido pela igreja. Por fim, irmão, lembre-se que o campo missionário que Deus lhe coloca, uma vez que você é cristão e transborda o Espírito Santo,
é os seus vizinhos, é a sua rua, a sua cidade, seu campo missionário, a sua Jerusalém é este local. E o seu dever como cristão é pregar o Evangelho. Deus abençoe a todos os irmãos em Cristo Jesus. Irmãos, vamos nos colocar de pé. Vamos orarmos ao Senhor. Nesse momento, oremos ao Senhor, agradecendo a Ele por sua palavra. Façamos, portanto, uma oração de gratidão. Recebamos também a bênção divina e cantemos ao Senhor o cântico de número 32 do nosso inário. Oremos, irmãos. Pai Santo e Deus amado, nós te louvamos e desde já te agradecemos pelo teu cuidado sobre nossas vidas, pela tua provisão sobre o nosso ser, por tua palavra que o Senhor não nos tem deixado faltar, nos fazendo encorajados a vivermos nessa vida sem temor, mas literalmente temendo a ti, curvados à tua soberania, mediados e guiados pela tua palavra. Abençoa os teus filhos, livre-os do mal, habilita-os na tua verdade, para que os seus lábios proclamem a tua verdade. Ensina a tua igreja a viver para o teu louvor e glória. É para a honra do Rei, é para a glória de Cristo que dedicamos a nossa vida a ti. Pai Santo e amado, ajuda-nos e salva-nos diariamente. Oramos agradecidos, oramos em nome de Jesus. Amém.